Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 5, versículo 1 a 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subiu numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca, e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se dá às margens do lago de Genezaré, onde ali estava Pedro, Tiago, André e João, que eram pescadores. E ali eles estavam lavando as suas redes depois de uma noite frustrada de pescaria, e eis que chega Jesus e a multidão comprimia, querendo escutar Jesus na praia. Então Jesus tem a ideia de subir na barca, pede que se afaste um pouco Simão, e dali ele começa a pregar. E hoje Jesus não está pregando para os discípulos, porque eles ainda não eram discípulos, mas Jesus prega para a multidão. E naquele trabalho ali, naquela pregação que Jesus fazia, e no trabalho dos discípulos que estavam vindo da pescaria, de Simão, Pedro, Tiago, André e João, estavam ali lavando as redes, preparando para guardar, porque não tinham pegado nada. Mas Jesus, após a pregação, vai pedir a Simão que se afaste e que lance suas redes novamente. E Pedro vai dizer para ele: Simão, Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Pedro, Simão, vai obedecer a Jesus. Ele já chama Jesus de mestre. Reconhece através da pregação de Jesus em sua barca que Jesus pregava com autoridade. E para Simão, ele já era o seu mestre. E ali Simão poderia dizer: mas tu não és pescador, nós somos pescadores, vivemos da pesca. Mas como é que tu queres que nós acabamos de chegar, não pegamos nada e tu queres que a gente volte e vá pescar novamente? Como pode isso acontecer? Mas Simão não discorda das palavras de Jesus, mas ele passa a ser um discípulo obediente, porque escuta a palavra de Jesus, não contesta e obedece. E o que acontece? Fazem a maior pescaria das suas vidas.
o tanto que quase afundam as barcas. E ali, diante dessa maravilha que Pedro viu, Simão viu Jesus fazer da pesca milagrosa, ele vai se reconhecer fraco e pecador diante do Filho de Deus, diante de Jesus. Ele se coloca de joelho reconhecendo que era para Jesus se afastar. Ele, sendo Deus, não poderia estar em contato com aquele pecador. Pedro se reconhece fraco e pecador, vê em si as suas misérias, que ele não era digno de se aproximar de Jesus. E ali Jesus vai dizer para ele: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás um pescador de homens. E dali em diante eles levam as barcas para a margem, guardam suas redes e seguem Jesus. O bonito, meus irmãos, desse evangelho de hoje, essa passagem de Pedro assumir essa missão de discípulo, aceitar o convite de Jesus, deixar tudo para trás e seguir Jesus, de deixar Jesus ser o Senhor da sua vida, de obedecer verdadeiramente a esse Cristo. Muitas vezes no nosso dia a dia, muitas coisas dão erradas e a gente fica batendo com a cabeça na parede. Não escuta a voz de Deus, a voz do Cristo em nosso coração. Estamos tão fechados no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso egoísmo, no nosso desespero, que não escutamos Jesus falando conosco. Nós não deixamos Cristo falar, nós apenas reclamamos, nós apenas blasfemamos contra Deus. Quando nós deixamos Jesus falar a nossa vida, Jesus tocar nos nossos corações, muitas coisas milagrosas Jesus pode fazer a cada um de nós. Pode transformar a nossa vida, assim como transformou a vida de Pedro. De um simples pescador se torna a pedra fundamental da Igreja de Cristo. Portanto, meus irmãos, que nós falemos menos, escutemos mais. Nós nos deixamos silenciar para escutar a palavra de Deus, falar e deixarmos Deus agir em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.